A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui orando, ministrando a Tua palavra. Senhor, eu te peço, perdoa, Senhor, os meus pecados, perdoa os pecados do Teu povo hoje. E, Senhor, nos faz ouvir a Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, vem falar aos nossos corações. Abençoa aqui as vidas que estão orando comigo, dá para elas um dia de vitória, um dia cheio da Tua presença, um dia cheio da Tua graça, da Tua bondade, da Tua companhia. Fala-nos hoje, Senhor, tem misericórdia de nós, traz os Teus direcionamentos para a nossa vida, para que tudo vá bem na nossa casa, na nossa vida e na nossa família. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Bem, Deus hoje ele me deu uma reflexão. Para que tudo te vá bem. Você sabe o que fazer na vida para que tudo dê certo? Olha aqui em Jeremias 7, lá no verso 23 diz assim: Deles, entretanto, esta ordem: obedeçam-me e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todos os caminhos que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Aqui Deus, ele fala ao profeta Jeremias para falar essa palavra para o povo. Deus ele estava irado, irritado com o povo, porque lá no verso 9 diz assim, ó: Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conhecem, e depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros. O povo estava fazendo isso. Deus ele já tinha orientado os antecessores, né, desde quando eles saíram do Egito, para que eles fossem fiéis, que Deus também iria abençoá-los. E essa ordenança, essa lei de Deus, ela deveria ser repassada dos pais para os filhos. E eles repassaram, mas num determinado momento da caminhada, os filhos parece que eles não aprenderam muito bem, eles começaram a trair Deus, começaram a adorar a Baal, que era um outro Deus, não é? E queimar sacrifícios e fazer bolos e fazer coisas, sacrifícios para outros deuses, e depois ia para o templo e para adorar o Senhor, para a reunião solene do povo de Deus. Eles achavam que Deus não ia cobrar deles, que Deus não estava vendo, que ali no meio do povo de Deus eles iam ficar seguros, traindo o Senhor. Mas Deus vê tudo. E Deus aqui, ele fala com Jeremias para estar falando isso para o povo, que ele tinha dado uma ordem que era para que eles obedecessem a ele. Se eles quisessem que tudo desse certo, que eles fossem, se eles quisessem ser bem-sucedidos na presença do Senhor, eles deveriam também ser fiéis a Deus. E o que eu quero refletir hoje com você, através dessa palavra? Como é importante nós sermos fiéis ao Senhor, porque Ele é fiel a nós. Mesmo quando nós erramos, nós fracassamos, nós pecamos, se nós nos arrependemos, nós vamos a Deus. E Ele ouve a nossa confissão, e Ele é fiel para nos perdoar e nos reconduzir de novo na caminhada. Então, para que tudo vá bem, a ordem é: obedeça. Obedeça ao Senhor. A promessa ela será conquistada com obediência. Deus tinha bênçãos para o povo de Israel, mas só viria bênçãos através da obediência. Para mim e para a sua vida é assim também. Deus ele tem promessas para nossa vida, mas só serão conquistadas essas promessas quando nós obedecermos ao Senhor, quando nós analisarmos a palavra do Senhor, quais são as orientações dele para a nossa vida, né? Então, a promessa será conquistada com obediência. Então, para que tudo nos vá bem, a gente precisa obedecer. Por que às vezes as coisas não dão certo na nossa vida? É claro que muitas das vezes é o Senhor nos testando, é Deus nos forjando, nos preparando para vitórias maiores, não é? Davi, Jeremias, Neemias, Isaías, profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, até da Bíblia, e pessoas que a gente conhece, enfrentam lutas e dificuldades, mas nem sempre é por causa dos seus pecados. Muitas das vezes é Deus forjando para que estejam preparados para o tempo de vitórias maiores, alcançar vitórias maiores. Mas, em alguns momentos na nossa vida, a nossa vida ela não dá certo por causa de desobediência, porque Deus ele nos dá uma ordem e às vezes a gente cisma de querer fazer
do nosso jeito, fazer no nosso tempo. Deus fala, vai pela direita, e a gente acha que ir pela esquerda vai ser um caminho mais curto, mas aí não segue o direcionamento de Deus, e aí acontece algo ruim. Daí a importância da gente estar, com o ouvido atento para ouvir o Senhor, porque muitas das vezes as coisas não dão certo porque nós não ouvimos a Deus. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos sintonizados com as orientações que o Senhor nos dá e ter disposição para obedecer, porque muitas das vezes Deus fala com a gente, mas nós estamos indispostos para obedecer, ou estamos cansados, fragilizados, ou mesmo com preguiça, não queremos obedecer e queremos fazer do nosso jeitinho. Aí as coisas não vão ser do jeito de Deus, né? Então, por isso que muitas das vezes não dá certo. Não dá certo também porque muitas das vezes não entendemos o que Deus tem para nossa vida, que Deus ele sempre tem o melhor. E aí a gente prossegue teimando em fazer os nossos planos. Lá em Jeremias 29:11, Deus ele fala através do profeta Jeremias para o seu povo: eu sei os planos que tenho para você, planos de fazê-los prosperar e lhes dar um futuro. Os planos que Deus tinha para o povo dele não era de injustiça, não era de causar dano, mas era planos de fazer o povo prosperar e trazer um futuro de bênção. E é assim também para a nossa vida. Nós precisamos, muitas das vezes, a gente não vai entender os planos e os projetos de Deus, mas a gente precisa aceitar e obedecer. Então eu desafio você hoje a buscar em Deus coragem para não só ouvir a voz de Deus, mas colocar em prática. Confia no Senhor, faça isso oração, confia nele, busca ele e acredite que ele é aquele que pode te capacitar para obedecê-lo. Quando nós somos desafiados a obedecer a Deus, muitas das vezes nós nos sentimos sozinhos, mas esse é mais um teste. Você vai obedecer ao Senhor e é dele que vai vir as bênçãos, as vitórias, as curas que você precisa, a presença dele, a paz dele, que ninguém vai poder te dar. Então guarda essa palavra no seu coração, não só com você, mas compartilha, porque tem gente precisando. Fica na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.